Oi, acharam que eu não ia voltar, né? Pois bem, eu não ia voltar mesmo. Bom, eu nem sabia que eu ia continuar o canal, na verdade. Na verdade, aquele primeiro vídeo foi um teste. Eu nunca mais fiz nada desde então. Bom, enfim, desculpa aí a demora. E eu queria primeiramente agradecer pelos mais de 100 inscritos. Isso é bastante coisa pra mim, porque eu nunca cheguei a esse ponto, então muito obrigada. E a mais de 2k de views e um bocado de like também. E, tipo, um bocado de gente nos comentários falando que queria mais. Eu fiquei muito surpresa e. Cara, vocês são incríveis. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A propósito, se vocês tiverem mais ideias de conteúdo pra cá pro canal, eu agradeceria muito. E eu estou aqui. Bora pro vídeo, bora parar de enrolar. Monstro em Paris. Basicamente, eu descobri esse filme através de um vídeo, na verdade, um cover, e eu achei muito legal. E eu fiquei curiosa pra assistir. E basicamente o filme, ele é um filme francês, até porque o filme se passa na França, em Paris, porque esse é o nome do filme. E vamos pra sinopse. Ok, a história se passa em Paris, como eu já havia dito, em 1910. E nessa época da história, meio que aconteceu uma inundação na cidade de Paris. E então, meio que a história se baseia nesse fato histórico real. Então, somos apresentados ao Emile. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu vou tentar, porque os nomes são em franceses, então, enfim. Temos o Emile e o Raul. Eles são meio que amigos, assim, e tal. O Emil trabalha no cinema como aquele cara que passa o filme. E o Raul, ele... Eu não sei com que ele trabalha, eu não prestei atenção nessa parte do filme. E no início, basicamente, é mostrando a relação entre os dois. De, de amizade, assim, enfim. E eles têm uma missão de entregar uma caixa, para um botânico barra químico barra homem misterioso que não aparece nunca. E quando eles chegam lá, mesmo o macaco chamado Charles, ele falar com o papelzinho, tipo, não entrem, por favor. O Raul vai lá e entra no Jardim Botânico. O Emil, ele tem uma câmera, ele comprou uma câmera, assim, né? Tipo, 1910 não era muito comum, então ele tava super empolgado pra usar a câmera dele. E ele começou a filmar lá dentro, tipo, as plantas. Aí o Ralph ficava fazendo umas gracinhas lá, fazendo vai e vem, brincando, misturando umas químicas muito doidas. Eles acabam fazendo uma pequena, grande explosão, que é de onde surge o nosso monstro de Paris. O macaco tava lá, a pulga pulou e quando os dois bichos lá, as porções lá, se juntaram, caiu na pulga e aí a pulga cresceu de tamanho, tipo, ficou uns 3 metros de altura, ficou tipo, ficou um monstro, né? Por isso que ele é chamado de monstro, coitado. Aí a partir do momento que ele vira um monstro, a pulguinha sai pulando. Caso você não saiba, pulgas podem pular muitas vezes a sua altura. Então é tipo, é como se estivesse aquela botinha do Subway Surfers, sabe? Que eles pulam muito alto assim, tá ligado? Aí ele começa, tipo, a pular assim, de um prédio para outro, porque Paris tem muitos prédios aparentemente. E pula e vai para lá. E aí ele cai num, num cabaré. Talvez não seja o que você está pensando agora. Hoje em dia seria o equivalente àqueles bar de música ao vivo, tá ligado? Ah, e o Raul e o Emil, acho, não viram, basicamente. Eles acharam que tava tudo bem e foi só um acidente. Aí, beleza. A pulga, que não é mais pulguinha, se esconde no cabaré, assim, na parte de trás. E aí quem aparece é a Lucille. Lucille? Eu não sei pronunciar o nome dela. Eu vou falar o nome dela, que ela é Lucille, tá? Desculpa. Aí, tipo, quando ela vê o bicho, obviamente ela fica muito assustada. E. Ah, eu não falei quem ela é, tá? Desculpa. Ela é basicamente quem dirige o local, porque ela também é a cantora. Então o pessoal vai lá pra ouvir ela cantar. E ela é muito arrogante e ela pode ser meio chata às vezes, mas no final você gosta dela. Pois é, então ela fica assustada e tal.
Só que aí, quando ela se esconde, ele começa a cantar. E ele tem uma voz muito bonita. Eu, particularmente, gostei muito da musiquinha. Eu achei muito fofinha, assim. É sério, eu gostei. Ele tem tipo uma voz meio fininha, sabe, assim. Bom, o que aconteceu foi basicamente que, na hora da explosão, se juntaram uma porção de crescimento, que por isso que a pulga cresceu, e uma porção de voz bonita, digamos assim. Então meio que juntou, então por isso que a pulga agora tá cantando belamente. Mas lembra quando eu falei que ele começou a pular de prédio em prédio, de casa e... Então, nesse momento as pessoas começaram a ver ele e começaram a denunciar ele pra polícia, porque era um monstro, cara. Tava invadindo a casa deles e aí que o comissário da polícia... Então, esse comissário, ele começa a perseguir esse monstro e ele quer a todo custo fazer com que o bichinho vá de base. Vá de arracha pra cima, vá de Americanas, é isso. Então, o Lucille começa a cuidar dele, começa a proteger ele e dá umas roupas, dá uns disfarces assim pra ele e começa a fazer com que ele comece a cantar lá no cabaré, no bar. Só que disfarçado, né, pra ninguém saber quem é ele. E dá um nome pra ele de Francois. Eu acho que é assim que se fala. Então, depois de alguns, sei lá, alguns momentos, o Raul e o Emil descobrem que ela tá ajudando ele e descobrem que ele não é um monstro exatamente, é só tipo um bichinho que cresceu demais e que gosta de música. E eles começam a ajudar ela a proteger ele e encontrar uma maneira de fazer com que os outros não acabem com a vida dele e que ele possa voltar normal e ter uma vida normal. Até que um momento eles decidem fingir a morte do Francois no show. Então eles fingem a morte dele nesse showzinho de música, se eu não me engano, é na posse do comissário de polícia que virou prefeito. Só que aí eles descobrem que o Francois não morreu, porque era só pra despistar eles. Então eles começam uma perseguição muito doida e corre polícia e vai. E aí eles usam aqueles balão grandão que parecem uns aviões, só que pega fogo, tá ligado? Aí aquele negócio e vão atrás do carro lá e puxa pra cima, fazendo esse negócio muito doido. Enfim, meio que a perseguição acaba na Torre Eiffel. Lembra que no início eu falei que nessa época tava tendo uma enchente em Paris? Então, basicamente, eles foram pra Torre Eiffel porque essa parte da cidade estava alagada e era o único lugar terra firme dessa regiãozinha que eles foram. Então, eles, tipo, subiram até no final da torre, lá no topo mesmo, e o efeito da porção tava acabando. Então, meio que o, o Francois ficou gigante e cantava bem, mas não era para sempre. Ele ia voltar ao normal em algum momento, só que ninguém sabia disso. Então ele começou a voltar ao normal aos poucos. Só que quando eles estavam lá em cima na torre, lá no finalzinho mesmo, o comissário dá um tiro no Francois e ele acha que matou ele. E todo mundo acha que ele morreu mesmo, né? Tipo, o Emil, o Raul, a Lucille ficaram bem tristes, assim, e ela, enfim, tava todo mundo triste e tal. Só que aí, no meio do show, a Lucille, ela escuta no ouvido dela o Francois. Aí eles descobrem que ele não tava morto e que só tinha diminuído o tamanho. Aí volta tudo normal, fica tipo, todo mundo de boa, todo mundo fica feliz, alegre. Chega quem? Químico. E aí os amigos chegam nele e dizem, olha, faz o Francois ficar grande de novo, por favor. Por favor, é sério, por favor, faz isso. Ele aceita o pedido e o Francois volta a ser uma pulga gigante. Ele começa a cantar nos palcos, né, lá no bar, lá no negócio lá com a Ana Lucie. Enfim, todo mundo fica feliz, todo mundo fica de boa, ninguém tem mais medo do bicho. Todo mundo tá feliz agora. Todo mundo ama o monstro em Paris. Eu tentei resumir o máximo que eu pude. E tem muita coisa que eu não falei aqui, então se você quer saber mais, por
favor, assiste, tem na Netflix. É sério, assiste, é muito legal. A minha opinião agora. Eu achei esse filme muito legal. Ele. Eu não sei dizer o que eu achei tão legal nele, mas é que ele é muito legal, ele é muito divertido de assistir. Se passasse na sessão da tarde, ia ser muito legal. Ia fazer pipoca pra me comer. As músicas são muito legais, eu acho elas muito, muito legalzinhas, sério. Até porque foi as músicas que me deu vontade de assistir o filme. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o áudio também tá ruim. Eu tô gravando do fone de ouvido, então o fone de ouvido não tá muito bom. O vídeo do cover vai estar aí embaixo. E é isso. Tchauzinho!